Olá, sou Edilane Geres e hoje vamos falar um pouquinho sobre o conhecimento do nome das letras e a apropriação da escrita na educação infantil. A apropriação da escrita, ela envolve um processo muito complexo e bem extenso para a gente trabalhar e tratar toda a fase de alfabetização da criança. E a educação infantil faz parte. Apesar de ainda termos, eu tenho contato com professores, muitos não se veem e não se nomeiam, né, se caracterizam como alfabetizadores. O processo de alfabetização está muito ligado, muitos pensam no ensino fundamental, primeiro ano em diante, mas não é assim. A criança, ela já está num mundo letrado, né? O conhecimento das letras, o reconhecimento, ela perpassa e vai além da escola. A escola não precisa exatamente a escola para dar conta disso para a criança, né? Ela tem esse mundo letrado no dia a dia. A família, a escola trata de ensinar essas letras para as crianças e às vezes de formas diferentes até, né? Porque antigamente, se podemos assim dizer, nós tínhamos uma concepção de ensino que era empirista, que tratava seu conhecimento das letras de uma maneira linear. Só que essa concepção mudou, né? O trabalho ocorreu algumas alterações nos últimos anos por conta de estudos, de pesquisas e de novos conhecimentos, teorias de aprendizagem que nos foi apresentada através dessas pesquisas e fomos alterando essas concepções que essas teorias na verdade elas não são métodos, né? São teorias que embasam e nos norteiam na nossa prática pedagógica. Isso é recente, né? São estudos feitos, a psicogênese da língua escrita tão falada e tão conhecida, discutida e aplicada atualmente é uma das questões. E o que esses estudos nos mostram são realmente isso, né? O conhecimento, reconhecer essas letras, porque antes disso, de toda essa nova discussão, o que nós temos, o que nós vimos é que a alfabetização era vista como um período pré preparatório, na verdade era bem isso. Então, assim, até a Emília Ferreiro, ela não concorda com isso. Ela, a partir das pesquisas dela, ela diz que a educação não está atrelada a isso. A criança tem que conhecer e reconhecer as letras, independente de uma alfabetização. Isso não é um pré-requisito para que ela seja alfabetizada, né? Como nós tínhamos nas concepções empiristas, treinos. Eu me lembro muito bem que eu preenchia cadernos, que era risquinho de chuva, sobe o vai e vem. Então, era treinos motores para a preparação para uma alfabetização. Como se eu não treinasse, se eu não tivesse aquela coordenação, eu não poderia ser alfabetizada, não poderia ler um texto, não poderia escrever uma frase, escrever textos. Então, é nisso que nós avançamos nisso. Ainda há algumas resistências, algumas pessoas que ainda estão arraigadas lá naquela concepção, mas os estudos e a gente colocar em prática nos mostra isso, né? Essa evolução do aprendizado, como que a criança aprende, como que o indivíduo se torna um indivíduo letrado, leitor, alfabetizado, competente para usar as habilidades e competências que a escola tem que ter como prioridade aí no seu percurso pedagógico. Me lembrei agora também, vamos falar disso, da questão das habilidades, que hoje estão focada. Para isso foram realizadas algumas pesquisas, né? E vou citar aqui para vocês de Leite, né, de 2006, foi feita uma pesquisa para investigar o conhecimento das crianças do nome das letras. E a partir dessa pesquisa foi constatado que crianças
mesmo em idade, em fases de escrita pré-silábica, elas conheciam bastante letras, elas já conheciam, dominavam algumas letras, né? E a pesquisa trouxe o seguinte: a partir das etapas que a criança vai avançando a medida que ela vai avançando também nas hipóteses de escrita, o reconhecimento e identificação dessas letras vai aumentando. Só que isso não quer dizer que ela saiba a grafia, grafema e fonema, por exemplo. Ela reconhece a letra, ela sabe a letra que ela está utilizando, que ela reconhece, que ela visualiza, mas ela não sabe fonema. Então, é só um reconhecimento mesmo das letras. Por isso que tem todo um processo, não basta eu apenas apresentar as letras. Ou como numa visão, numa concepção empirista, eu apresentar todas as letras e da mesma forma. Essa pesquisa trouxe que, por exemplo, as crianças pré-silábicas apresentavam, mesmo que não dominam, não têm esse conhecimento da escrita, mas elas conhecem as letras. Elas reconhecem essas letras, mas a partir da hipótese silábica é onde que se verificou que, junto com o reconhecimento da letra, as crianças também reconhecem fonemas. Começa-se aí, então, a aparecer a identificação e o reconhecimento de fonema. A criança associa, tanto que o silábico aí nós já temos nas fases, primeiro tem o silábico sem valor, que ele ainda não está nessa questão fonêmica, de som da letra, né? Mas o silábico com valor, e daí por diante a gente já começa, é onde que a criança já começa a construir melhor esse processo de escrita, refletir e usar esse processo de escrita, fazendo relação grafema-fonema, letra-som, e associando isso à sua escrita. E nós passamos depois para a escrita silábica alfabética e chegamos no alfabético. Cabe lembrar também que nesse reconhecimento de letras e nesse trabalho com letra, do que mudou dessa concepção que nós estávamos falando, né? Que era treino, memorização e repetição de estratégias. Para agora é que veio junto com toda essa teoria de conhecimento, de aprendizagem da escrita, da leitura, veio o letramento. Então, o letramento faz toda uma diferença quando nós pensamos em trabalhar letras, quando nós pensamos em trabalhar práticas pedagógicas para a alfabetização, de uma forma geral. Porque o que é isso? Se antes eu fazia treinos, eu estava preocupada em a criança saber traçar, saber reconhecer a letra, agora a preocupação é ela identificar essa letra, reconhecer as diversas formas das letras, né? Porque não temos só maiúscula e só bastão, e isso num contexto. Quanto aos diferentes tipos de letra na educação infantil, para que e como trabalhar? É muito importante nós apresentarmos os demais tipos de letra na educação infantil também, né? Como nós temos falado aqui, tratando desse assunto, a criança vive num mundo letrado, num mundo de vários tipos de textos, vários tipos de fonte. Apesar de a manuscrita, que é uma grande dificuldade aí, em passe, ensina, não ensina, que tem várias vertentes aí, que é muito discutido o ensino da letra cursiva, ela não aparece com tanta frequência quanto a letra bastão, por exemplo, que a gente encontra em outdoor, em placas de sinais, que a criança tem mais visibilidade. Mas, se pensarmos, a criança ela está inserida o tempo todo no mundo com letras e de diferentes tipos de letras. Esse ensino, como nós vimos agora há pouco na pesquisa que eu apresentei aqui para vocês, uma pesquisa feita e onde aquela professora ensinou baseado nas letras do alfabeto, ensinou letra a letra, o traçado e através da memorização, isso é uma concepção empirista, que trabalhava-se apenas as letras e normalmente até segue a sequência do alfabeto,
e vai sempre numa repetição, como nós já falamos, de atividade. Traça-se a letra, recorta a letra, pinta a letra, desenha a letra, e depois terminou essa letra, eu vou para a próxima letra. Como então eu deveria trabalhar? Sim, apresentar todos os tipos de letra. Como mesmo apareceu na pesquisa de Quinteiro, e estudos, pesquisadores têm feito muitas pesquisas sobre isso, o que acontece se a gente apresentar apenas um tipo de letra para a criança? Ela pode muito bem, quando ela vê a letra, por exemplo, a letra B, ela vê sempre maiúscula bastão. Quando o professor, ou algum momento, socialmente, ela vê a B minúscula, ela associa que aquela é uma outra outra letra B, desculpa. Ela não reconhece como sendo o mesmo B, né? A mesma letra, mas minúscula. Então, deve-se sim apresentar às crianças na educação infantil todas as formas. Nós não vamos exigir que elas escrevam nessa forma, né? Isso é muito claro para a gente. E isso não pode ter dúvida. Quando a gente fala de apresentar outras letras, não é que nós vamos solicitar que a criança escreva na letra minúscula. Não é isso. Mas ela precisa visualmente conhecer, identificar, reconhecer as letras e fazer essa associação maiúsculo-minúsculo. A manuscrita é um outro debate muito grande que tem. Não é que nós não trabalhamos mais letra cursiva, mas há um momento certo. Por exemplo, enquanto eu estava em sala alfabetizadora, eu já tive crianças que ela está começando a compreender o processo de escrita, de leitura. Ela utiliza bastão para escrever, mas no meio ela coloca a letra cursiva. A letra cursiva, ela não tem definido onde ela começa e onde ela termina. A letra bastão, você sabe onde ela começa e onde ela termina. Para a leitura de um texto onde se mistura essas várias formas de letras, maiúscula, minúscula, bastão, cursiva, fica impossível decifrar e entender a escrita da criança. Então, ela já tem um monte de coisas para resolver no processo de aprendizagem de escrita e de leitura. Se agregarmos mais esse desafio, fica muito complexo para a criança. Só que depois que ela já está lendo e escrevendo, com mais autonomia e convencionalmente, ela consegue fazer essas trocas facilmente. Só que isso pode ser apresentado desde a educação infantil. Eu posso apresentar as várias formas que tem as letras, na verdade devo fazer isso, para a criança já ir se reconhecendo com isso. O que não pode, a gente ficar ainda nesse traçado de letras e querer ensinar letra a letra. Como eu trouxe a pesquisa para vocês, a sala que a professora usou textos de forma significativa e as letras ensinadas dentro de um contexto e elas vistas dentro de textos, de música, de poemas, as crianças se apropriam muito mais da grafia e do fonema da letra. Então, esse é um trabalho que a gente vem batendo muito em cima e tem muita pesquisa e é o mais recente que tem. Sabemos de concepções empiristas que ainda resistem aí isso, querem dar treinos, mas é comprovado que não há o aprendizado efetivo, fica mais para memorização e a criança não usa depois com muita autonomia essas letras. Ela tem muita mais dificuldade na compreensão leitora. Então, esse é o trabalho que deve se fazer, apresentar sim todas as formas e trabalhar essas letras. Não precisa ser linear no alfabeto, eu vou começar com o alfabeto e vou terminar, ou eu vou dar só as vogais primeiro e depois eu vou fazer consoante. Ele tem que estar inserido e tem que ser apresentado o tempo todo diferentes gêneros textuais e também diferentes tipos de textos com fontes diferentes, né? Então, ela vai reconhecendo ao longo do processo e do percurso todas as letras, apesar de nós focarmos e fazermos um trabalho de escrita com a letra bastão. Quando ela dominar isso, a escolha é dela. Por exemplo, eu não gosto da minha letra bastão, eu gosto da minha letra manuscrita, com letra cursiva. Mas tantas e quantas pessoas eu conheço que não utilizam letra cursiva, preferem bastão. Isso é o de menos. O que a gente tem que focar é no desenvolvimento da compreensão leitora e escritora dos alunos. Ok? Então, vamos continuar.
Então foram propostas a 2 turmas. Turma A, que nós vamos aqui tratar, como está descrito na pesquisa de Lima e Albuquerque de 2009, essa pesquisa. A turma A e a turma B. A turma A foi oferecida o ensino das letras para as crianças, com um trabalho voltado para práticas pedagógicas contextualizadas, significativas, trabalhando textos, parlendas, músicas, poemas, e isso era ensinado, lido junto com as crianças, e todo um trabalho em cima das letras. Esse trabalho foi desenvolvido dentro dessa turma A. O mesmo trabalho, no entanto, foi desenvolvido com a turma B, mas com outra estratégia. Uma estratégia onde o professor apresentava a letra, ele tinha um trabalho linear. Era apresentada uma letra, através dessa letra eles faziam contextualização da letra dentro do alfabeto, vamos assim dizer. Não é nem uma contextualização, uma identificação das letras do alfabeto. Então o professor propunha fazer a letra, identificar a letra inicial do nome, recortar as letras, fazer o traçado das letras. É um trabalho voltado em motor e memorização. E isso se fazia com todas as letras do alfabeto. Ele fazia com uma e repetia a mesma estratégia pedagógica com todas. Então, tudo que foi feito com uma letra, se eu pegasse a letra A e fizesse isso com ela, nome da letra, quem começa com A, vamos contornar a letra A, vamos cobrir sobre o pontilhado da letra A, vamos recortar e colar letras de revistas e jornais da letra A. Terminou esse trabalho? Vamos para a letra B. E esse foi o trabalho desenvolvido na turma B, segundo a pesquisa que eles fizeram. O resultado disso qual foi? Foi o seguinte: em questões avaliativas, ou durante um percurso mais à frente, onde as crianças eram colocadas a escrever e convencionalmente, as crianças não conseguiam. Foram aplicadas as mesmas avaliações para ver como que estava a escrita dessas crianças. A da turma A, que a professora fez um trabalho de estratégias diferenciadas significativas e não fazendo memorização, mas sim dentro de textos, poemas, parlendas, as crianças já conseguiam, juntamente com a letra, fazer relação fonema. Então já se encontrava em uma fase de escrita, inclusive, mais avançada. Em relação à turma B, a mesma avaliação feita com a turma B, que fez todo aquele percurso de recortar, contornar, pintar a letra, recortar, nas escritas que foram oferecidas, elas não deram conta. Elas se prendiam a identificar e garantir nas escritas as letras iniciais das palavras. Então, o avanço dentro do entendimento e conhecimento do processo de leitura e de escrita foi muito mais significativo e avançado dentro da turma que teve as atividades de apresentação de letras não linear, não de memorização, contextualizada e utilizadas de uma forma mais significativa para as crianças. Então, continuando o nosso assunto, quanto aos diferentes tipos de letra na educação infantil, para que e como trabalhar? É muito importante nós apresentarmos os demais tipos de letra na educação infantil também, né? Como nós temos falado aqui, tratando desse assunto, a criança vive num mundo letrado, num mundo de vários tipos de textos, vários tipos de fonte. Apesar de a manuscrita, que é uma grande dificuldade aí em passe, ensina, não ensina, que tem várias vertentes aí, que é muito discutido o ensino da letra cursiva, ela não aparece com tanta frequência quanto a letra bastão, por exemplo, que a gente encontra em outdoor, em placas de sinais, que a criança tem mais visibilidade. Mas, se pensarmos, a criança ela está inserida o tempo todo num mundo com letras e de diferentes tipos de letras.
Esse ensino, como nós vimos agora há pouco na pesquisa que eu apresentei aqui para vocês, uma pesquisa feita e onde aquela professora ensinou baseado nas letras do alfabeto, ensinou letra a letra, o traçado e através da memorização, isso é uma concepção empirista, que trabalhava-se apenas as letras e normalmente até segue a sequência do alfabeto e vai sempre numa repetição, como nós já falamos, de atividade. Traça-se a letra, recorta a letra, pinta a letra, desenha a letra e depois terminou essa letra, eu vou para a próxima letra. Como então eu deveria trabalhar? Sim, apresentar todos os tipos de letra. Como mesmo apareceu na pesquisa de Quinteiro, e estudos, pesquisadores têm feito muitas pesquisas sobre isso, o que acontece se a gente apresentar apenas um tipo de letra para a criança? Ela pode muito bem, quando ela vê a letra, por exemplo, a letra B, ela vê sempre maiúscula bastão. Quando o professor, ou algum momento, socialmente, ela vê a B minúscula, ela associa que aquela é uma outra outra letra B, desculpa. Ela não reconhece como sendo o mesmo B, né? A mesma letra, mas minúscula. Então, deve-se sim apresentar às crianças na educação infantil todas as formas. Nós não vamos exigir que elas escrevam nessa forma, né? Isso é muito claro para a gente. E isso não pode ter dúvida. Quando a gente fala de apresentar outras letras, não é que nós vamos solicitar que a criança escreva na letra minúscula. Não é isso. Mas ela precisa visualmente conhecer, identificar, reconhecer as letras e fazer essa associação maiúsculo-minúsculo. A manuscrita é um outro debate muito grande que tem. Não é que nós não trabalhamos mais letra cursiva, mas há um momento certo. Por exemplo, enquanto eu estava em sala alfabetizadora, eu já tive crianças que ela está começando a compreender o processo de escrita e de leitura. Ela utiliza bastão para escrever, mas no meio ela coloca a letra cursiva. A letra cursiva, ela não tem definido onde ela começa e onde ela termina. A letra bastão, você sabe onde ela começa e onde ela termina. Para a leitura de um texto onde se misturam essas várias formas de letras, maiúscula, minúscula, bastão, cursiva, fica impossível decifrar e entender a escrita da criança. Então, ela já tem um monte de coisas para resolver no processo de aprendizagem de escrita e de leitura. Se agregarmos mais esse desafio, fica muito complexo para a criança. Só que depois que ela já está lendo e escrevendo, com mais autonomia e convencionalmente, ela consegue fazer essas trocas facilmente. Só que isso pode ser apresentado desde a educação infantil. Eu posso apresentar as várias formas que tem as letras, na verdade devo fazer isso, para a criança já ir se reconhecendo com isso. O que não pode a gente ficar ainda nesse traçado de letras e querer ensinar letra a letra. Como eu trouxe a pesquisa para vocês, a sala que a professora usou textos de forma significativa e as letras ensinadas dentro de um contexto e elas vistas dentro de textos de música, de poemas, as crianças se apropriam muito mais da grafia e do fonema da letra. Então, esse é um trabalho que a gente vem batendo muito em cima e tem muita pesquisa e é o mais recente que tem. Sabemos de concepções empiristas que ainda resistem aí isso, querem dar treinos, mas é comprovado que não há o aprendizado efetivo, fica mais para memorização e a criança não usa depois com muita autonomia essas letras. Ela tem muita mais dificuldade na compreensão leitora. Então, esse é o trabalho que deve se fazer, apresentar sim todas as formas e trabalhar essas letras não precisa ser linear no alfabeto. Eu vou começar com o alfabeto e vou terminar, ou eu vou dar só as vogais primeiro e depois eu vou fazer consoante. Ele tem que estar inserido e tem que ser apresentado o tempo todo diferentes gêneros textuais e também diferentes tipos de textos com fontes diferentes, né? Então, ela vai reconhecendo ao longo do processo e do percurso todas as letras, apesar de nós focarmos e fazermos um trabalho de escrita com a letra bastão.
Quando ela dominar isso, a escolha é dela. Por exemplo, eu não gosto da minha letra bastão. Eu gosto da minha letra manuscrita, com letra cursiva. Mas tantas e quantas pessoas eu conheço que não utilizam letra cursiva, prefere bastão. Isso é o de menos. O que a gente tem que focar é no desenvolvimento da compreensão leitora e escritora dos alunos. Ok? De tudo que nós estamos vendo aqui, no que nós estamos tratando de como e para que ensinar letra na educação infantil. Através desses estudos, desses experimentos, nós podemos constatar algumas coisas, né? Por isso que vem tanto de encontro essa teoria, essas teorias aí, psicogênese também alta, e esse trabalho não transmissivo de conhecimento. Quando eu memorizo, vou ressaltar aqui também que a memorização cabe, sim, nós não estamos descartando a memorização, mas ela cabe em alguns momentos. Para a compreensão do sistema de escrita, a memorização não é um bom caminho, né? Nós precisamos de muito mais elementos. Quinteiros trouxe para a gente também de pesquisas, confrontando escritas de criança, onde ele fala sobre a questão de se ensinar somente um tipo de letra, quando eu trouxe para vocês a questão da letra só maiúscula e não apresentar as demais. A criança tende a compreender que a grafia minúscula é outra letra, é outro tipo, é outra letra, não tem nada, não tem relação uma letra com a outra. Então, deve se apresentar sim. Assim também como Quinteiro trouxe pra gente, tem um livro, tem referência de espaço para vocês, se quiserem, na questão da escrita manuscrita. Há momento certo para a gente trabalhar a manuscrita. Não vamos deixar de trabalhar de forma alguma. Só que há momentos certos. Nós temos que tratar de muitas outras questões antes de apresentar esse tipo de desafio para a criança. Na pesquisa dele, foi dado um convite para uma criança escrever, e ela escreveu D para e colocou o nome dela. Só tinha, se a gente fosse analisar pela psicogênese, diríamos que ela estaria garatuja, essa criança. Mas, em conversa com a criança, entendendo por que ela fez aquela grafia, daquela forma, ela disse que estava fazendo igual a mãe e o pai fazia, quer dizer, a criança tem a pseudo, do mesmo jeito que ela lê em pseudo, né, leitura, que nós falamos que pega um livro, não sabe ler e vai olhando a imagem, vai narrando, imaginando a história, ela também faz um movimento adulto, um movimento social que nos vê fazendo de movimento de escrita, mas para representar aquilo porque não sabe fazer. Quando foi solicitado a mesma escrita, mas da forma correta que ela sabia escrever, ela grafou corretamente em letra bastão. Então, não é que não devemos ensinar, tudo deve ser ensinado. Eu sou a favor de que o tempo que a criança está conosco na escola, devemos sim garantir tudo que pudermos, né? Tem crianças que já chegam, eu já peguei criança em primeiro ano, em janeiro, fevereiro, quando ingressa, já está alfabético. E aí? Porque eu tenho que alfabetizar, deixá-lo no nível de fase de escrita alfabético, eu vou parar um trabalho e não vou continuar? Ele vai ficar 1 ano dentro da minha sala esperando o quê? Eu tenho que desenvolver um trabalho com essa criança também. Da mesma forma que há momentos para se apresentar certas questões, porque senão são muitos desafios e a criança não dá conta, ela desanima, ela não consegue fazer, e somos seres humanos, assim como nós adultos. Quando nós não nos sentimos capazes de fazer aquilo, nós tendemos a afastar, desistir, não querer mais. Então, aqui fica uma reflexão para nós em cima dessa ler e escrever na educação infantil, né? Eu trabalho com as letras e muitas questões aí trazem para nós, né? Devemos ensinar letras na educação infantil? Devemos começar por quais letras que devemos começar? Deve ficar exposta na sala? Qual que eu começo primeiro? Só as vogais? Eu começo linear? Que tipo de letra trabalhar? Então, essas foram algumas questões que nós, nesse percurso, conversamos sobre. Né? Tudo tem sua hora, tudo cabe sim, devemos sempre usar as teorias que nos indicam aí muita coisa, aliada à prática, porque só a teoria também não nos dá muita coisa, a prática nos diz muito, eu acredito muito nisso, mas não podemos levar também tudo ao extremo.
porque não pode mais. Não é isso. A questão agora é outra, né? Principalmente da letra cursiva, que é um grande dilema nisso, né? Não é que nós tiramos, mas nós percebemos que ela tem um momento melhor e adequado para apresentar isso para a criança, né? A criança tem outros desafios maiores aí para compreensão, primeiro, do sistema de escrita, para dar conta, para depois pensar-se em simplesmente, porque, gente, eu já vi isso na prática na minha sala, eles simplesmente transferem de uma escrita bastão para uma escrita cursiva. E aí, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Gostou desse vídeo? Deixa aí, que eu adoro receber o comentário de vocês. E até a próxima.